Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. E hoje nós temos um tema muito especial, principalmente para as mulheres. Estamos aqui com a presença do Dr. Ricardo Cruz, que ele é cirurgião plástico especialista em cirurgia íntima feminina. Muito obrigado pela sua presença. A Anísia, quando me falou, trouxe seu nome e essa ideia, eu achei fantástico. Eu tenho várias amigas a partir dos 30 anos de idade que se abrem numa roda de conversa e falam sobre o tema. E eu acho que é muito pertinente ter você aqui para falar sobre isso. Bom, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês e poder estar divulgando até, né, esse tema que não deixa de ser um tabu ainda. Embora haja muita divulgação, está muito em voga esse tema atualmente, né? Ainda é tratado de alguma forma com mais delicadeza, mais a boca miúda, né? Então, é muito bom a gente poder estar aqui falando para pessoas que às vezes, né, nem sabem, estão incomodadas em casa, vamos dizer assim, né, e nem sabem que existe uma solução para o problema que elas apresentam, e a gente poder estar divulgando isso e elas poderem abrir, né, os olhos, né, e os ouvidos, né, e a mente para essa questão que é, assim, é muito íntima da mulher. Às vezes a gente tem dificuldade em conseguir... como é que se diz? As mulheres têm dificuldade em botar isso para fora e manifestar, porque às vezes não tem com quem conversar, né? Às vezes vão para um médico, para um ginecologista, né? E acham que eles não tratam dessa questão estética, né? E aí eu, como cirurgião plástico, acabo recebendo muitas pacientes então incomodadas com isso, tanto é que eu acabei indo para essa área e me dedicando exclusivamente a ela atualmente. E eu acredito que, inclusive, não só por tabu ou às vezes até mesmo falta de conhecimento, né? Porque hoje, trabalhando com a parte de harmonização injetáveis, eu vejo muitas pessoas ainda com desconhecimento sobre essa situação íntima, que pode colocar um bioestimulador, um ácido hialurônico para melhorar a estética, que às vezes está incomodando com o avançar da idade, né? Então, assim, às vezes é falta de conhecimento mesmo da própria mulher. Ricardo, deixa eu te perguntar, como que é o perfil dessas mulheres que te procuram? Qual é a maior queixa delas? O que elas mais querem melhorar? Bom, interessante essa pergunta do perfil, porque o que acontece? Eu recebo todo tipo de mulher, assim, de todas as faixas etárias. Porque eu digo, por exemplo, uma mulher que chega para mim com 30, 40, 50 anos, muitas vezes é uma mulher que já é incomodada desde os 12, 13, 14, não sabia que tinha solução, não sabia que dava para resolver, viveu uma vida inteira insatisfeita, às vezes casou, teve seus filhos, divorciou, enviuvou que seja, e aí finalmente vai resolver. Então, às vezes, eu pego meninas jovens, né, hoje em dia, como eu falei, está tendo uma divulgação muito grande, então, às vezes, eu tenho meninas, já consultei, já operei pacientes com 16 anos, acompanhadas da mãe, o responsável, tudo. Já operei pacientes 20 e poucos, 30 anos e pacientes de 58, 62 anos que passaram exatamente por essa questão. Então eu pego toda a faixa, o leque todo de mulheres acabam vindo a mim para se operar por essa questão. Às vezes, né, não sabiam que tinha uma solução, hoje em dia com a divulgação sabem e chegam até mim para resolver uma questão que às vezes a incomodou a vida inteira. Entendi. Mas assim, tem uma idade mínima que pode fazer essa cirurgia? Perfeito. Então tem a questão legal, como eu falei, né? Paciente de 16 anos. Então, abaixo da idade legal, 18, 21 anos, precisa de uma autorização dos pais, né? 18 anos, na verdade. Mas o que é importante? Que a mulher, no caso a menina, né? Vamos chamar assim, uma moça, já tenha tido o desenvolvimento corporal completo, né? Então isso aí geralmente se dá, uns 2 anos a partir da menstruação, né? Então é importante ter passado por esse processo, a não ser casos às vezes muito extremos. Às vezes tem pacientes que mais jovem do que isso, às vezes tem um aumento, né, dos pequenos lábios, são aqueles mais internos, que eu costumo dizer que são os que não têm pelos, né, porque existe muita confusão, porque ela chega lá, me incomoda os grandes lábios, não, é porque são os pequenos que estão grandes e ela acha que é o grande lábio, então essa confusão existe. Aí às vezes casos muito extremos, às vezes de meninas muito jovens, que realmente têm um pequeno lábio muito grande, aí eventualmente a gente tem que estar operando por questão de desconforto, uma questão de saúde, né, dela, de estar operando às vezes até antes desse desenvolvimento completo. E normalmente as cirurgias, elas são cirurgias redutoras. Então, para pequeno lábio, geralmente são cirurgias redutoras, né? Então a mulher vai procurar porque ela tem esse pequeno lábio muito grande que a incomoda, às vezes para vestir uma calcinha, usar uma calcinha de renda, às vezes a renda ali pega, né, entra a pele bem naquele buraquinho da renda e belisca. Então essa questão de redução ela é a mais comum, mas não impede, por exemplo, nada impede que às vezes uma mulher que tenha um pequeno lábio muito flácido, né, e aí ela vai querer melhorar aquela flacidez daquele lábio. Às vezes pode fazer uma aplicação de um laser, né, um laser
dermatológico, às vezes pode fazer um preenchimento com ácido hialurônico, né? Então, assim, o carro-chefe realmente é a redução, mas assim, é um mundo, né? Um universo que a gente pode estar realizando na região íntima hoje em dia com as tecnologias, né? Os produtos que existem atualmente. E quais são, assim, os preparos que a mulher precisa fazer para submeter essa cirurgia? Então, a primeira questão é realmente assim, ela tem que entender qual a real necessidade dela, né? Então, assim, conseguir definir essa questão é muito importante, porque tem casos realmente, né, que às vezes não são questões que, assim, que necessitam de um tratamento, às vezes é uma questão realmente estética, puramente estética. Tem mulheres não, que elas são fisicamente incomodadas, como eu falei, a questão da calcinha de renda, por exemplo. Então, ela tem que ter essa noção, primeiro, do que ela quer, né? E conseguir entender aquilo, porque como a gente estava comentando, existe muitas vezes um desconhecimento até do que é, né, determinada estrutura ali da região íntima que elas não se conhecem, né, elas não se conhecem e não examinam. Então é importante que ela crie uma consciência, né, da sua região íntima, veja, né, se tem um real incômodo daquilo e a partir daí o que é importante? Que ela tenha um acompanhamento, é o que eu digo, faça um preventivo, né, tenha um acompanhamento do seu ginecologista, que uma coisa não impede a outra, mas claro, a gente, né, eu digo sempre, a gente tem que ser antes de tudo médico, né, eu sou cirurgião plástico, né, eu poderia ser simplesmente um mero operador. A paciente chega lá, eu quero operar, eu vou lá e opero. Mas não, a gente tem que ter uma preocupação principalmente com a questão médica da coisa. Então, o que eu recomendo sempre? Que a paciente faça uma revisão, que ela tenha um acompanhamento com o médico dela e uma vez que ela esteja bem, que esteja saudável, aí então a gente pode estar indo para uma cirurgia. Então, o preparo, na verdade, não existe um preparo específico para essa questão, né? Mas eu digo, tem que tratar primeiro da saúde, né? E aí depois a gente trata do que seja uma questão estética. De pós-operatório? Bom, o pós-operatório da cirurgia íntima feminina vai variar a depender do grau de complexidade da cirurgia, né? Porque eu sempre falo assim, não é nada receita de bolo. E aí até comentando, né? Eu digo assim, quem é confeiteiro sabe que até receita de bolo é muito peculiar, porque às vezes tem um forno, tem uma farinha, tem uma temperatura, então nem receita de bolo é receita de bolo. Então, o que a gente tem que ter em mente quando a paciente for fazer, quando for tratar do pós-operatório? O grau de complexidade, às vezes ela precisa ter um cuidado maior por um determinado tempo, né? E às vezes não, às vezes ela pode relaxar e conseguir voltar às atividades mais precocemente, vamos dizer assim. De regra geral, assim, cirurgias mais simples, que a gente vai estar tratando do capuz, né, que é aquela pele que cobre a porção do clitóris, então, ou dos pequenos lábios, como eu falei, que são aquela parte, os lábios mais internos, sem pelos. Quando são cirurgias que eu considero mais simples, essas cirurgias a paciente deve se afastar, se abster, né, das atividades físicas e atividades sexuais, em geral, por 30 dias, 3 a 4 semanas. Cirurgias mais complexas, né, como a gente comentou, cirurgias, por exemplo, de clitóris, né, que a gente tem que fazer uma redução do clitóris, ou às vezes precisa fazer uma perineoplastia, né, que é um estreitamento, uma reconstrução assim, do canal vaginal, são cirurgias que são mais complexas, eles demandam um cuidado maior, então eu peço, em geral, no mínimo 45, às vezes até 60 dias de abstinência, tanto de atividade física quanto de atividade sexual. Né? Mas o que de via de regra é o quê? Operou, 3, 4 dias fica em casa, mais recolhida, com uma semana já volta com algumas atividades de escritório, né, coisas assim, e aí a partir daí vai gradativamente voltando às atividades. Né? Mas é o que eu digo, não é para ficar parada, estatelada na cama assistindo, né, o streaming. O ideal é que tenha uma vida relativamente normal, né, mas tem essa questão da abstinência tanto de atividade física quanto de atividade sexual, porque isso aí realmente pode comprometer o resultado da cirurgia. E com o aumento dessa febre pela atividade física, várias mulheres tomando anabolizante, hormônios, você tem notado que na sua prática clínica tem aumentado a necessidade por conta desse tipo de hábito? Perfeito. O que eu tenho visto muito no consultório? Assim, realmente assim, hoje em dia eu vou dizer que metade das minhas pacientes são queixas de pequeno lábio, de tamanho aumentado, e a outra metade, basicamente, são pacientes com clitóris de tamanho aumentado. Então, assim, tá tendo, assim, é o que eu digo, é uma epidemia, praticamente, de hipertrofia clitoriana, né, ou clitoromegalia, que é o clitóris de tamanho aumentado, às custas de uso de hormônios. E os hormônios, assim, não são só hormônios anabolizantes, né? Claro, existem os anabolizantes esses de academia, então, assim, que já são sabidos e notórios, assim, de longa data, que eles causam aumento
aumento, né, do tamanho do clitóris, sem falar no aumento de acne, da pele mais gordurosa, às vezes uma perda, uma queda de cabelo, né, às vezes um reforço na região de maxilar, né? Então, assim, fora tudo isso, ainda tem a questão do clitóris. As outras questões, elas acabam sendo mais aparentes, porque a mulher se olha e se examina mais. Muitas das vezes acontece ela usar por longa data hormônio, e aí a última coisa que ela vai verificar realmente é que houve um aumento do clitóris. Então, como eu estava comentando, uso de esteroide, né, anabolizante, né, que geralmente o pessoal que busca uma atividade física de academia, então isso aí já é sabido e notório. Tenho visto muitas pacientes assim com implantes hormonais hoje em dia, principalmente que usam testosterona, principalmente, às vezes gestrinona também já vi pacientes desenvolver hipertrofia. Então, via de regra, assim, aí é uma pergunta, né, qual é a dose, né, a dose segura? Eu digo, não existe uma dosagem segura, porque o que acontece? Porque cada corpo vai responder de uma forma individual. E são tratamentos que estão ganhando muito espaço hoje em dia por conta do emagrecimento, não só da alta performance no esporte, né? Perfeito. Então, o que acontece? Essa pergunta que eu sempre faço quando a paciente chega para mim com hipertrofia é: você foi avisada dos riscos do uso, né, dessas substâncias em relação ao aumento do clitóris? Muitas sim, e não se importaram, ou outras acharam que não ia acontecer com elas, mas muitas não são avisadas. Por quê? Porque realmente eu acho que existe um desconhecimento, né, do profissional, aquele que está indicando, né? Eu não acredito que seja por má fé, né? Eu gosto de acreditar que realmente é por ignorância, vamos dizer assim, por desconhecimento, mas isso aí realmente é uma coisa que é muito grave, né? Porque a paciente está fazendo um tratamento e os benefícios, claro, são maravilhosos, né, por um lado, mas os riscos eles existem, e a gente tem que submeter a qualquer tipo de tratamento sabendo, pelo menos ciente dos riscos, né, o que pode estar acontecendo e o que é possível eventualmente a gente estar fazendo depois, se for o caso. Ricardo, quando a gente pensa na questão do prazer feminino, o que essa cirurgia pode ou melhorar, ou se ela perde um pouco a sensibilidade depois da cirurgia? Eu acho que a mulher fica um pouco preocupada com isso também, Perfeito, né? Perfeito. Então, assim, é o que eu digo sempre. O grande ganho, o grande benefício dessa cirurgia, principalmente, é o quê? É a melhora da autoestima. Então, muitas das vezes, o que acontece? Às vezes a mulher ela não tem uma vida plena, né? E às vezes até sexualmente falando, por essa questão. E eu digo vida plena, às vezes, porque, por exemplo, às vezes eu já tive pacientes que, né, tinham um aumento dos pequenos lábios que fosse, e aí uma amiga chegava na sexta-feira e disse: amiga, vamos pra balada. Aí ela parava e pensava assim: não, se eu for pra balada, pode ser que eu conheça alguém, se eu conhecer alguém, pode ser que eu queira beijar, se eu quiser beijar, pode ser que eu queira fazer mais coisas, se eu quiser mais coisas, eu tenho que tirar a roupa, tenho que, né, e, enfim. E ela dizia assim: não, amiga, eu tô cansada, vou ficar em casa. Então isso aí né, muito frustrante, porque às vezes a paciente, a mulher, né, ela acaba se tolhindo socialmente até de conviver e viver por causa de um receio dessa categoria. Então, essa questão é importante para a paciente, principalmente assim, operar buscando uma melhora da autoestima. Questão de sensibilidade. O que é sabido? Toda cirurgia, né, que envolve um corte, vamos dizer assim, vai ter, né, a secção, né, o termo técnico, né, a secção, então o corte das fibras nervosas. Então vai passar por um período mínimo que seja de dormência daquela região, isso é natural com qualquer cirurgia. Prótese de silicone, abdominoplastia, quem já fez ou já sofreu algum corte sabe que fica dormente durante algum período, mas a tendência, principalmente na cirurgia íntima, que é uma região muito inervada, essa sensibilidade voltar a 100%. Tá? Então, assim, eu mesmo não tenho tido, na verdade, eu nunca tive nenhum caso em que a paciente teve nem perda, nem diminuição, né? Nem diminuição da sensibilidade de forma permanente, inclusive das cirurgias de clitóris. Né? Então, assim, mas aí é importante falar dessa questão do clitóris. Como o clitóris a gente trata de uma região que é extremamente inervada, ela tem dois nervos principais, são os nervos dorsais do clitóris, o direito e o esquerdo, que são muito delicados, né? A estrutura nervosa ela é muito delicada em si. A gente sempre fala do risco, né, de esses nervos sofrerem alguma alteração. Por quê? Porque é realmente uma estrutura muito sensível. Mas claro que a gente faz toda a cirurgia dentro da técnica, né, levando em consideração a anatomia, com todo o cuidado do mundo, vamos dizer assim, e isso, né, tem uma tendência que realmente a sensibilidade ela nunca seja afetada quando se realiza dessa forma. Aí, vamos lá, nunca, né? Nunca nem sempre são termos na medicina muito delicados, né? A gente não pode usar, na verdade eu falei nunca, mas a gente nunca pode usar um termo nem nunca nem sempre. Então, a grande tendência realmente é que não haja perda da sensibilidade quando a cirurgia for realizada dessa forma. Mas, repito, uma diminuição transitória, né? Aquela dormência que é característica de qualquer procedimento cirúrgico, isso é natural e também acontece na cirurgia íntima, mas a tendência é essa sensibilidade retornar completamente. Sim. E existe um padrão de classificação de tamanho no sentido, por exemplo, pode ser que do ponto de vista científico ou da sua experiência clínica, você examine uma paciente e diga assim, não, está tudo dentro do padrão normal.
mas a paciente se sente mal usando um biquíni, por exemplo, e queria reduzir, fazer uma cirurgia redutora. Isso aí tem alguma classificação que você possa dizer, não, você não tem indicação para isso? Perfeito. O que acontece, né? Primeiro, eu não gosto de classificação, tá? Porque eu acho que classificação a gente tende a botar numa caixinha e a caixinha, na minha concepção, não existe, porque eu acho que todo mundo tem que ser tratado na sua individualidade. Tanto é que existem milhares não digo, mas assim, existem diversas classificações ou diversas publicações se propondo a trazer uma classificação, mas isso é muito difícil, porque primeiro, cada pessoa é única, né? Cada região íntima ela é única, assim como a digital. Então eu costumo dizer, então é muito difícil tu classificar e jogar aquilo tudo dentro de uma tabela, de uma escala. E mais do que tudo, o importante é o incômodo que a pessoa se vê, né? O que ela sente. Então, independente de classificação, como a tua pergunta, né? Não, mas dentro da classificação o teu caso é normal. Não, mas doutor, mas eu me incomodo. Não, mas tu é normal. Não, mas eu me incomodo. Entende? Aí fica numa discussão que não tem o menor sentido. Então, essa questão da classificação, como eu disse, eu não gosto de classificação. Eu acho que a paciente tem que ser tratada de uma forma individualizada. E as classificações até hoje, assim, quando tem muitas é porque não tem nenhuma, né? Então, assim, tem diversas tentativas de classificar a região íntima, levando em consideração as diversas estruturas que lá tem, né? Quando tem muitas, tu não tem nenhuma, porque realmente é muito difícil, né? Não tem um sentido. E até porque só, falando, por exemplo, de pequeno lábio, aí o pequeno lábio tu mede que ele é grande como? É por fora? É por dentro? Entende? Em relação ao grande lábio, então, né, fica nessa dinâmica e às vezes não tem como, né, generalizar. Deixa eu te perguntar, você falou sobre a cirurgia de períneo. O que a mulher sente para ela conseguir ver que ela realmente precisa procurar por esse tipo de cirurgia? Perfeito. É muito comum, o que a paciente, quando fala, né, da questão da perineoplastia, a queixa muito comum, por exemplo, é alargamento vaginal, né, o alargamento. Mas aí, assim, o que é o alargamento? Né? Então, às vezes, a mulher costuma associar essa questão de alargamento, por exemplo, quando tem uma relação que pode também estar relacionada ao parceiro, né? Não só a ela. Tem que levar em consideração, por exemplo, a evolução dela. Ai, doutor, eu não era assim, entende? Então, isso é importante levar em consideração. Outra questão, às vezes, perda de peso muito, muito intensa, né? Hoje em dia, por exemplo, está muito comum a cirurgia da obesidade. Então, essa diminuição da gordura corporal de forma generalizada vai diminuir também o preenchimento que existe dentro do canal vaginal. Outras questões, por exemplo, um parto normal, às vezes que tem uma laceração, né? Então é importante o quê? A paciente perceber a queixa, né, que é o alargamento, essa sensação, né, dessas formas que se apresentam. Outra questão que é importante também levar em consideração, quando a paciente queixa de alargamento, é ver a questão do assoalho pélvico, né, da integridade do assoalho pélvico, da musculatura do assoalho pélvico. Às vezes a paciente ela não teve uma rotura de uma passagem de parto, né, não teve uma ruptura, não teve uma episiotomia, não teve um corte da musculatura nem nada, mas às vezes vai ter um enfraquecimento dessa musculatura porque as mulheres hoje em dia, né, elas estão se submetendo a muita atividade física sem pensar, por exemplo, no reforço da musculatura do assoalho pélvico. Né? O ser humano ele não foi feito, não foi criado ou projetado assim, para andar em pé. Né? Então, assim, o que acontece? A gente tem uma mudança do eixo gravitacional, onde quando a mulher começou a andar em pé, vamos dizer assim, o reforço do assoalho pélvico, que vai estar sustentando todo aquele peso interno dos órgãos, né, não sofreu esse reforço de forma natural. Então, hoje em dia, precisa ter uma consciência dessa musculatura, reforçar ela de forma realmente de exercício. Né? Eu sempre recomendo que a paciente faça uma avaliação com uma fisioterapeuta de assoalho pélvico para ver essa questão da integridade, porque muitas vezes, inclusive, não precisa chegar a uma cirurgia, né, para poder estar resolvendo essas questões, que é uma sensação de alargamento que ela tem. E existem trabalhos como esse de fisioterapia justamente até para preparar a mulher para o parto, né? Sim. Perfeitamente, porque o que acontece? Principalmente durante o trabalho de parto, o que vai acontecer? É mais interessante o quê? Que a paciente, que a mulher, né, que ela tenha consciência dessa musculatura para ajudar no período expulsivo da criança pelo parto normal. Para fazer a força na hora correta. E da forma correta. Sim. Né? E mais ainda, para que ela tenha resistência física para aguentar um trabalho de parto de uma duração maior. Porque se o bebê passar ali, fizer a força no momento errado ali da contração, pode favorecer essa ruptura. Exatamente. Essa dilaceração. Porque o que acontece? O período expulsivo ele tem uma parte que é consciente e tem uma parte que é inconsciente. Então a contração ela é inconsciente, ela é involuntária, ela simplesmente acontece. E se nesse momento tem uma musculatura aqui em cima, né, do abdômen, vamos dizer assim, empurrando o bebê para baixo, e lá na saída que tu tem uma musculatura mais voluntária, tu vai lá e tu contrai o músculo, tu imagina, tu tá fechando o canal com outra musculatura empurrando e tu vai e rompe, como a Denise já falou, e vai e rompe aquela musculatura lá embaixo de uma forma
assim, involuntária, né? No sentido de que ela foi inconsciente aquela ruptura, ela aconteceu sem o desejo da paciente. Às vezes a paciente, né, precisa relaxar, mas ela contrai, está tendo o período expulsivo e tem o risco de ruptura, né, da musculatura. E no caso desse depois pós-parto, quanto tempo depois ela pode operar? Então, vamos lá. Por exemplo, se houve uma ruptura, né, no parto, em geral, o que é a tendência? É já fazer algum grau de reparo no parto. Por quê? Porque senão, por exemplo, a paciente pode ficar realmente com uma incontinência, ela pode ter um prolapso, né? Então, assim, são coisas que realmente tem que ser resolvido meio que na hora. Só que muitas das vezes o que acontece? Ainda que se tente resolver na hora, às vezes, posteriormente, pode ter alguma ruptura dos pontos, alguma coisa que ela precise num procedimento. Isso se conseguiu fazer já de forma adequada, mas muitas vezes não se consegue fazer de forma adequada, ou ainda que se faça de forma adequada ali no momento, pode sofrer uma ruptura dos pontos internamente por outras questões, ao longo, né, desse período inicial que não houve uma cicatrização bem feita, e ela tem que fazer a cirurgia posteriormente. Toda cirurgia que envolve a gestação, eu sempre digo, o ideal é o quê? Eu costumo associar ao período da lactação. Por quê? Porque enquanto o bebê está mamando, o corpo feminino ele vai mantendo, né, aquelas características mais associadas à questão da gestação. Então, eu digo, não é depois do parto, por exemplo, que a paciente está apta a fazer uma cirurgia. Eu gosto de dizer o quê? Que a paciente teria que ser avaliada pelo menos 6 meses depois do final da lactação, né? Porque aí eu entendo que ela já vai estar mais voltando ao normal como mulher, né, e não mais como mãe, e aí estando mais apta a estar fazendo a cirurgia. Perfeito. E você faz também aquela cirurgia de mudança de sexo? Ou aqui em Fortaleza algum local faz? Como é que funciona? Então, isso aqui em Fortaleza realmente hoje está muito difícil, né? Porque a gente estamos falando, né, de sistema público, tá? Assim, não sei se de forma particular tem alguém que realize, mas hoje em dia está muito difícil essa questão aqui em Fortaleza. Eu tenho pacientes que me procuram, né, para saber, para ver ou operar, enfim, mas assim, eu não trato de pacientes de redesignação sexual, de gênero, né, redesignação de gênero hoje em dia. Por quê? Porque eu acho que são pacientes que precisam de uma abordagem multidisciplinar, né, e é muito difícil, né, ter uma equipe que tu consiga reunir, né, todo tipo de profissional que tem que estar dando suporte para essas pacientes, porque realmente são questões muito complexas, né, que envolvem, e eu desconheço hoje que tem algum serviço aqui em Fortaleza que tem estrutura e condições de estar tratando de tudo isso e ainda, né, vendo essa questão da cirurgia. É porque muitas pessoas acham que isso é da noite para o dia, né? Que uma mulher trans vai de uma hora para outra decidir fazer esse tipo de cirurgia. E não é, tem todo um preparo psicológico por trás para preparar a mulher que realmente quer passar por essa... Qual é o termo que eu... Redesignação de gênero. Redesignação de gênero. Não é da noite para o dia. E o que infelizmente ainda acontece no Brasil inteiro são mulheres que têm que sair do país e fazem de uma forma muito... mais rápida e cruel, e às vezes sem um preparo que deveriam ter. Exatamente, às vezes elas não vão preparadas nem emocional, nem psicologicamente para estar passando por esse processo. E aí também tem a questão, também, porque existe também uma expectativa, né? Então tem que ter uma condução dessa expectativa, porque tu nunca vai conseguir numa cirurgia de redesignação fazer exatamente como, vamos assim, Deus fez, entende? Né? Do outro sexo. Então, realmente tem que ser uma abordagem muito profunda, muito complexa e muito ampla desse paciente para conseguir realmente fazer isso. E aí é como dissesse, não adianta nada às vezes ter o dinheiro, vai por exemplo para a Tailândia, que é um país que é, né, tradicionalmente apto aí, vamos dizer assim, a realizar esse tipo de cirurgia, então assim tem uma tradição muito grande, né, na Tailândia. Não adianta nada a pessoa simplesmente ter o dinheiro se ela não tem a cabeça preparada para fazer uma cirurgia dessa, né? Sair de um lado, né, pular do muro e cair sei lá, num fosso do outro lado. Sim. Perfeito. Como a gente estava falando, cada vez mais cresce a necessidade, a gente está sempre, até um motivo da gente ter esse canal para se comunicar com as pessoas acima de 30 anos, é porque a gente sabe, na nossa experiência, no nosso convívio com amigos, amigas, o quanto que isso é tabu ainda ou até mesmo falta de conhecimento. Então, assim, é um assunto muito importante ser abordado para poder a gente usar esse canal de comunicação para justamente informar a população que tem esses tratamentos.
Não, perfeito. Eu acho interessante essa questão dos 30 anos, porque realmente os 30 anos ele é meio que um divisor de águas, né? Claro, antigamente era um pouco mais cedo, né? Hoje 30 talvez daqui a pouco vai ser um pouco mais adiante, né? Aquela história, né? Aquela crise dos, né? Crise, midlife crisis, né? Que antigamente acontecia aos 40 e tudo, mas os 30 anos realmente é um divisor de águas nesse sentido. As pessoas, né, começam a adquirir muitas, né? Uma certa maturidade, a vida já vai, né, dando conta, mas como eu tinha falado em relação às minhas pacientes, né? A gente tem todos os momentos da vida para passar por questões, mas acho que 30 realmente é um divisor de água, acho que vocês foram muito felizes na escolha. Você tem uma grande procura desse público de 30 e tantos? Tenho exatamente por essas questões. Como eu falo, às vezes essas pacientes chegam com 30, elas chegam comigo, às vezes, já tem um poder aquisitivo, né? Então já conseguem se sentir seguras para estar buscando um tratamento, porque às vezes as mulheres não buscam porque acham que não vão ter o dinheiro para pagar, né, a cirurgia ou submeter uma cirurgia plástica. Então, geralmente, nessa idade de 30 anos, elas já têm uma independência financeira, muitas das vezes, ou às vezes tem um apoio do marido, né, que já estão com 30, às vezes já casaram, ou ainda tem o apoio dos pais, né, porque também está tudo mais ou menos nessa faixa etária. Então, e às vezes são, como eu falei, são questões que já as incomodava desde a adolescência, né, e não tinham tido ainda a oportunidade, ou o apoio, ou a segurança para estar submetendo esse tipo de cirurgia. Então, realmente, 30 anos é o divisor de águas até na minha cirurgia. E muitas das vezes, como eu falei, né, às vezes tem pacientes que chegam mais velhas do que isso, porque passaram por os 30, não tinham apoio, não tinham suporte, não tinham dinheiro, não tinham conhecimento, né, então chegaram já com 40 anos, ou às vezes com 50, ou às vezes mais ainda, né, pacientes que se incomodavam desde criança, e hoje com 60 anos, já que tem poder aquisitivo, independência, né, desprendimento, né, outra coisa que também com 30 anos a gente começa, né, a tirar um monte de minhoca que a gente tem na cabeça. Então, realmente, eu acabo pegando um pouco de tudo, mas realmente 30 anos, né, essa faixa dos 30 ali aos 40, é o grosso da minha clientela, se concentra nessa idade dos 30 e poucos anos. E que bom que a sua especialidade pode elevar a autoestima de tantas mulheres, né? Que apesar de não ser uma coisa que está ali sendo vista, mas a mulher se sente muito mais segura com a sua parte íntima. Da forma que ela deseja, né? Perfeito, porque assim, o ser humano é um ser relacional, né? Então isso aí, claro, né, prevê as relações sociais, mas também, né, obviamente, relações sexuais. Que eu digo, nós estamos aqui hoje porque duas pessoas em algum momento tiveram uma relação sexual, né? Então isso faz parte da vida. Então é importante, para a mulher, principalmente, ela tá segura para ela, né, assim, ainda que não tenha filho e tudo mais, mas assim, o sexo, quer queira, quer não, ele faz parte da vida, né? E aí se tem alguma barreira, um bloqueio, por exemplo, que é uma questão física ou que estética que a incomoda, ela está embarreirando, né, quando a gente fala aqui no Ceará, está embarreirando que ela tenha uma vida plena, que ela viva uma vida, né, tranquila, até que seja para ela optar por não ter relação, mas pelo menos ela vai estar se sentindo apta, se for o caso, ela está segura de estar tendo ou não, né? E até hábitos, né? Uma roupa que vai utilizar numa academia ou um biquíni, porque às vezes a pessoa fica até constrangida a fazer uma atividade ou ir para um lugar por conta disso. Perfeito. Então, assim, tem mulheres, por exemplo, que não vestem uma roupa de banho para ir numa piscina, numa praia, porque acham, e aí às vezes é isso, elas acham que aquilo ali chama atenção, né? Então, às vezes não chama atenção, às vezes ninguém está nem olhando, ninguém está nem sabendo, cada um cuidando da sua vida, né? Mas na cabeça delas, elas acham que todos os olhares estão voltados para a região íntima dela. Então, realmente, elas se abstêm de muita coisa, né? De viver muita coisa, por uma questão que realmente, às vezes, nem mas se a incomoda, é que eu digo, tem que ser validado. A sua parte, é só mesmo a parte dos lábios e a parte, assim, da frente, que às vezes tem mulher que é um pouquinho... Pronto, aí a gente está falando do monte de pubis, né? Que é o monte de Vênus ou monte púbico, né? O pessoal, aquele termo que eu acho meio grosseiro, né? O capô de fusca, né? Então, assim, a gente tem mulheres tanto que se incomodam com volume, né? Então a gente pode estar lançando eventualmente uma lipoaspiração, se for o caso, eventualmente de algumas substâncias, por exemplo, que vão dissolver a gordura ali daquela região, quando são casos bem mais leves, mas realmente a lipoaspiração ela é o padrão ouro ali de tratamento. E tem pacientes que têm o contrário, que às vezes são pacientes que não têm volume nenhum ali, se incomodam e acham, por exemplo, que tem uma região íntima como se fosse infantilizada, né? Que é aquela região chata ali, chapada, né? Reta, e realmente buscam uma volumização dessa região. Então, o que eu digo, a gente tem de tudo, né? Então, na área íntima é importante a gente ter a capacidade de estar diagnosticando, de poder tratar e ajudar essas mulheres que, às vezes, tu tem dois extremos ali e tu tem que, né, lidar com esses dois extremos de uma forma adequada. Sim. Mas existe sim, né? Existe, além disso, tem a questão também, muitas das vezes,
como a gente tinha falado da perineoplastia, né, que é uma questão que realmente ela é mais interna, sem falar, por exemplo, às vezes numa questão, às vezes o paciente tem perda urinária, isso é uma coisa que eu bato muito, né, toda paciente que vem para mim que tem queixa de alargamento, ou queixa, eventualmente, às vezes os chamados flatos vaginais, né, que na relação fica entrando ar e aí fica saindo aquele som que parece de gases, né, e são vaginais, são flatos vaginais, e aí eu sempre levo em consideração a paciente olhar para a questão da perda urinária. Às vezes a paciente não se dá conta que ela tem perda urinária, porque vem muitas das vezes do enfraquecimento do assoalho pélvico, e às vezes ela não tem perda urinária por quê? Porque ela faz de tudo para que ela não aconteça. Por exemplo, ela não toma água, ela não segura o xixi por muito tempo, toda hora ela vai no banheiro urinar porque ela sabe se ela bexiga encher, ela for dar um espirro, dar uma gargalhada ou dar um pulo ou fazer um esforço, essa urina vai sair. Então às vezes a gente tem que ir mais fundo, a gente pergunta, tem perda urina? Perde xixi? Ela diz não, mas espera aí, daí a gente pergunta, tu toma água? E aí a gente vai, né, esmiuçando aquilo e a gente vê que ela realmente não tem perda urinária porque ela não se sujeita, não submete a situações que fariam com que ela perdesse urina. Mas aí, no caso, é um tratamento multidisciplinar, da fisioterapia. Isso, aí o que eu sempre recomendo, né? Eu sempre recomendo que ela faça uma avaliação tanto com uma fisioterapeuta de assoalho pélvico, mas também com um urologista, né? Então ela precisa ser avaliada pelo médico que vai tratar do sistema, né, urinário, né, ou urogenital, que pode ser tanto a figura de um urologista propriamente, que o urologista não é médico exclusivo de homem, é importante que a gente deixe isso aqui dito, então, ou ainda, por exemplo, de um uroginecologista, então, que é alguém da área da ginecologia que buscou especialização na área, né, da urologia, então é um uroginecologista. E uma curiosidade, a incontinência urinária, ela é tratada só cirurgicamente ou não? Não. Uma vez que ela já tem, perfeito. Pode reverter. E são diversos graus e eventualmente pode ser tratado. Hoje em dia existe até um laser, né, que pode trazer um auxílio nessas pacientes que têm essa perda urinária. Primeiro é importante classificar qual é a categoria em que se enquadra essa perda urinária dela. Por isso é importante que ela consulte com o urologista para ele definir aonde que se enquadra essa perda urinária e a partir daí ver qual é o tratamento melhor para ela. Pode ser tanto às vezes um laser, pode às vezes ser feito uma fisioterapia de assoalho pélvico e muitas das vezes não precisa estar chegando a uma cirurgia propriamente para estar resolvendo essa questão de perda urinária. Sensacional. Então, aí volta aquela questão da fisioterapia, o quanto que ajuda a mulher nesse sentido, Sim. né? É porque eu acho também, muitas mulheres só procuram a fisioterapia pélvica na questão da gestação. E ela é uma questão de saúde da mulher. Né? Perfeitamente. E é o que eu digo sempre em relação à questão da força da musculatura, né, da integridade da musculatura e tudo mais, que ela nunca vai melhorar se não for feito nada. A tendência é só piorar. Né? No mínimo, estacionar. Né? Mas melhorar, se não for feito nada, nunca vai. Mas a tendência sempre é piorar, com a avançada da idade, né? Porque, como eu digo, né, a gente não foi feito para andar em pé, aquela estrutura vai ficar sendo forçada sempre, né, pelos órgãos internos, então, se não houver um reforço, a tendência é só ir piorando ao longo da idade. Aí a outra pergunta. Por exemplo, chegou uma situação que não tem como reverter com tratamento, seja com laser, seja com fisioterapia. Essa incontinência normalmente se dá numa fase mais avançada da vida da mulher, a ponto dela pesar. Será que eu devo conviver com isso? Com medo talvez de um risco de cirurgia? É arriscada a cirurgia? Não? É simples? É uma cirurgia que, na verdade, o que acontece? Ela vai ter o mesmo risco de qualquer outro tipo de cirurgia. Né? Então, são riscos que são inerentes a todo tipo de cirurgia. Então, assim, o paciente não vai ficar em risco de vida maior ou menor por conta dessa questão urinária, independente da cirurgia que for realizar. E aí, o que eu digo é o seguinte, uma paciente que perde urina, ela é uma paciente que, me desculpe, mas assim, ser radical esse tempo, é uma paciente que não é feliz. É uma paciente que vai ter que usar uma fralda geriátrica, é uma paciente que vai ter que restringir suas atividades. Essas pessoas, quer que não, elas acabam tendo um cheiro de urina, né? Porque, né, tem essa questão toda de perda de urina, às vezes a roupa fica com cheiro de urina, a fralda, enfim, o uso da fralda, enfim, às vezes. Então, assim, são pacientes que às vezes vão se restringindo cada vez mais socialmente por essa questão urinária, e é o que eu digo, uma pessoa que passa por isso, ela não tem qualidade de vida, né? Ela não tem saúde. Então, quem perde urina é uma pessoa sem saúde, né? Mas é uma pessoa doente,
seria forte dizer isso, mas eu acho que dá para dizer que é uma pessoa doente. E a doença, nesse caso, tem que ser tratada. Né? É claro que existem os riscos são inerentes, mas eu acho que os benefícios, uma vez que resolva essa situação, é muito maior. Então, tudo na vida é pesar risco-benefício. Né? O risco de eu me sujeitar a uma cirurgia dessa, qual é o benefício que eu posso ter? Né? Todo tipo, é que nem, por exemplo, a cirurgia da hipertrofia clitoriana. Existe um risco de acometer a sensibilidade? Existe. Eu costumo fazer sempre uma analogia. Por exemplo, uma viagem de avião. Quando a pessoa vai viajar de avião, né, vocês com certeza já viajaram de avião, não sei vocês, mas assim, quando vocês compraram a passagem, vocês não imaginaram que o avião cai. Não pensam nisso. Tu vai lá e compra a passagem. Ninguém lê aquelas letrinhas miúdas lá, assina lá, eu aceito e tal, e compra a passagem. Ninguém para pensar que o avião pode cair. O avião cai, pô. O avião é mais pesado que o ar. Ele voa, foi feito para voar e tudo mais, mas ele pode cair. A gente, né, tem notícia e tal de queda de avião, enfim. E aí o que eu digo, eu costumo associar a cirurgia, né, do clitóris, por exemplo, a uma viagem de avião. Só que a diferença é que tu está comprando a passagem sabendo que o avião pode cair. Né? Então tu está consciente daquele risco. Só que tu vai pensar assim, não, mas como uma viagem, por exemplo, vou pegar uma viagem, vou pegar um avião, vou chegar lá, vai ser boa, vou curtir, vai ser bom demais e tal. Passo por esse risco de pegar um avião sabendo que o avião pode cair. E a mesma coisa a cirurgia do clitóris, com uma diferença. A vantagem do clitóris é o quê? Que tu só pega o avião de ida, tu não precisa pegar o avião de volta. Né? Então, eu costumo fazer essa analogia, né? Pode ser meio forte, mas é realmente para a paciente criar consciência disso. E claro, se ela achar que não vale a pena correr esse risco e tudo mais, mas em geral elas correm, né, esse risco, vamos dizer assim, por quê? Porque realmente quando elas olham para baixo, que elas veem aquele membro, né, né, vamos dizer assim, em termo bem popular, no meio das pernas, elas se sentem assim, olha, eu já tive paciente que chegou assim, doutor, eu não me importa a questão de sensibilidade, eu não quero olhar para o meio das minhas pernas e ver isso aqui, esse trem aqui no meio, né? Então eu já tive 2 pacientes que falaram isso categoricamente. Claro que a gente sabe que às vezes elas estão falando naquela hora da emoção, ninguém quer perder a sensibilidade de nada. Como eu falei, eu nunca tive, graças a Deus, né, nenhuma paciente com perda da sensibilidade, mas elas chegam a esse extremo. Até porque eu acredito que elas vão se sentir, independente se vai ter uma diminuição da sensibilidade ou não, acho que a mulher vai se sentir melhor emocionalmente e mais segura durante a relação. Perfeito. E outra coisa que é muito interessante também é o seguinte, por exemplo, às vezes, que bom, então um clitóris aumentado, né, vai ter mais prazer, muito antes pelo contrário. Elas passam por um período, às vezes, de desconforto realmente de físico, que o pessoal fala que gastura, né? Porque realmente é desconfortável. Porque imagina um clitóris, que é uma estrutura extremamente sensível, que está lá guardadinha no canto dela, daqui a pouco ela, né, é forçada a sair para fora do capuz, botar a cara, né, no mundo, vamos dizer assim, aí ficar num atrito, numa calcinha, numa costura de uma calça, num jeans, uma coisa. Então, assim, uma estrutura extremamente sensível, que aumentou de tamanho, né, aumentou a superfície dela e está em atrito constante com as roupas, é muito desconfortável. E esse atrito a longo prazo não pode também diminuir a sensibilidade? Perfeito, e é isso que acontece. Primeiro ela passa por um período de extrema sensibilidade, né? Então assim, à medida que ele vai crescendo e vai saindo, ele fica mais ativo e mais aparente para as relações, que, né, pode ser encarado de uma forma positiva, mas à medida que isso vai progredindo, vai incomodando em relação à questão das roupas, do dia a dia, andar de bicicleta, o que seja, e até que chega um ponto que eu costumo dizer, como se fosse um calo, né? Que assim, a gente andar descalço, a gente vai criar uma carapaça ali naquela sola do pé, para realmente a gente conseguir lidar com aquele atrito, né, o tempo inteiro. E a mesma coisa, ou algo semelhante, acontece no clitóris. Então vai ter um espessamento daquele tecido que reveste ali o clitóris, né, que é uma mucosa. Então vai ter um espessamento daquilo de forma a manter as estruturas, as inervações que estão mais profundas, mais distante ainda do agressor do lado de fora. Então tem um espessamento, engrossa ali a pele, vamos chamar de pele, né, assim, para entenderem. Então isso aí realmente é um processo que acaba diminuindo a sensibilidade clitoriana a longo prazo. E o mais interessante é o quê? Quando a gente faz as cirurgias de redução, né, ou as cirurgias para guardar de novo o clitóris, vamos dizer assim, né, debaixo do seu capuz, ela vai tender a voltar àquela sensibilidade que ela tinha lá no início, antes de tudo ter começado. Entendi. Porque é que nem, por exemplo, um pé que anda descalço o tempo inteiro, se ele passar a usar um calçado confortável com uma meia e tudo mais, aquele calo, aquela calosidade, aquela espessura de pele, ela vai diminuindo naturalmente até o ponto de voltar ao que era antes. Perfeito. Muito bom. Eu acho que esse programa foi extremamente necessário. Torço que ele consiga alcançar muitas mulheres que se sentem incomodadas e que não sabiam para que rumo seguir. Quero te agradecer. A gente está muito feliz com a sua presença e... Seja sempre bem-vindo. Sempre que tiver uma pauta, a gente deixa o nosso espaço aqui de portas abertas para você. Acho que realmente o seu trabalho é um trabalho diferenciado. É importante a gente saber que a gente pode contar com um profissional como você aqui em Fortaleza.
Até bom pra gente saber, para poder encaminhar amigas, pacientes. E você falou de uma forma tão clara, tão tranquila, que o assunto nem se torna um tabu. São pouquíssimos médicos, é pouquíssima gente, até eu diria, no mundo que faz as cirurgias, né, de redução clitoriana. Então, é um acaso eu estar em Fortaleza e como, né, o Anderson falou, que bom que eu estou aqui, porque quem está aqui também pode se beneficiar disso. Não tem que estar pegando um avião, por exemplo, indo para um outro país, para uma, né, para uma Tailândia que fosse, fazendo uma analogia, né, poder estar vindo aqui. E eu queria agradecer a vocês pelo convite, né, por espaço que vocês me dão, né, em me convidar para participar do podcast. E, claro, fico à disposição, qualquer dúvida que surgir, que vocês tiverem, outro programa, um outro tema que seja dentro da área íntima feminina, eu também me coloco à disposição. E agradecer, é só o que eu posso dizer, muito obrigado, né, e que venham outras oportunidades aí para a gente estar conversando. Se Deus quiser. E você aí que acompanhou esse episódio incrível, se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve agora no canal, ativa as notificações para que você sempre fique alerta e a par do que está acontecendo aqui no 30 e Tantos Cast. Até mais!